Bom, é um prazer estar aqui. João, não sei se você está ouvindo ainda. Quantas pessoas a gente tem em casa? Ontem a gente, agora exatamente ao vivo eu não sei, eu vou ter que ver com a produção daqui a pouco. Ah, Mas no nosso primeiro dia a gente teve cerca de 2.000 pessoas, no segundo dia quase 1.700. fantástico. E hoje a gente está com uma galera, mas tem uma galera que está acompanhando a gente ao vivo real dentro da sala de aula. Fantástico. Mandar um beijo para muito eles, bom. né? Com certeza, um beijo e um abraço para eles, com certeza, muito bom. Valeu. Legal. Pessoal, muito boa tarde. Eu estou honrado de estar aqui com vocês hoje. É um grande prazer e eu não poderia estar mais feliz. Sabe por quê? O Web Summit é um evento global. É um evento global de tecnologia, uma grande referência para mim, é uma grande referência para as pessoas. Também estou feliz porque é a primeira vez que está acontecendo no Brasil e aqui no Rio de Janeiro. Adoro o Rio de Janeiro. E eu também estou estreando com chave de ouro, fazendo uma apresentação para vocês. Uma apresentação sobre a minha história. E ao mesmo tempo é um grande desafio, porque eu sou um cara de tecnologia. Eu sou um cara que não tem o estereotipo de nerd, mas eu sou um nerd com muito orgulho. E estar aqui falando sobre a minha história não é algo trivial. Eu sempre gostei de tecnologia e aprendi a gostar de pessoas na linha do tempo. Aprendi a me socializar e aqui estou para contar a minha história. Uma história rica de aprendizados, uma história rica de transformações que fizeram muito sentido para mim e eu espero que faça sentido para vocês também. Primeiro eu queria me apresentar. Eu sou o Diego, tenho 39 anos, quase um quarentão, na melhor fase da minha vida. Sou de Santos, litoral de São Paulo, sou casado há quase 20 anos e tenho duas princesinhas maravilhosas, Giovana e a Beatriz. São os meus xodozinhos, não tenha dúvida nenhuma. Eu sempre me reconheci como um empreendedor, a minha vida inteira, mas me transformei em um executivo. Não é um caminho natural, empreendedores se tornarem executivo, mas me tornei e está sendo uma experiência super rica. O que eu posso dizer para vocês é que a Wake, que é uma marca nova, inclusive formalmente foi lançada na semana passada, em um grande evento em São Paulo, ela criou um conjunto de soluções de e-commerce, experiências do cliente e de influenciadores mais comunidades. E a gente ajuda empresas de médio e grande porte a se transformarem por meio dessas tecnologias. Eu estou na Wake há apenas 3 meses. Mas eu estou executivo há quase 6 anos no grupo Local Web. Aliás, eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Quem conhece o Local Web? Quem já ouviu falar? Boa, bastante gente. O que eu costumo brincar é que a Local Web, ou você já foi cliente, ou você ainda é cliente, ou você conhece alguém que é. A Local Web tem quase 600 mil clientes. Você é cliente, tá vendo? 600 mil clientes. Muito cliente micro e pequeno empreendedor, o eu empreendedor, e essas empresas precisam prosperar por meio da tecnologia. É para isso que a Local Web nasceu. O que é interessante aqui? Aqui, boa. Ela nasceu como uma empresa de hospedagem em 1998 e a própria Local Web passou por um processo de transformação muito grande. Em 2012, ela adquiriu a sua primeira empresa, uma empresa de e-commerce. Não tinha nenhuma relação direta com aquilo que ela fazia inicialmente. Em 2018, eu cheguei no grupo. Eu fui adquirido. Eu tinha uma empresa, Cluster2Go. Essa empresa foi adquirida por uma divisão corporativa da Local Web. Foi a melhor experiência que eu pude ter. Meu primeiro grande M&A foi muito bom. Em 2020, 2 coisas aconteceram que eu queria destacar. A primeira é que a Local Web teve um IPO. O IPO é uma experiência incrível para quem está de dentro da empresa, quem está fora da empresa, e é um grande negócio para todo mundo, porque é uma Big Tech brasileira crescendo e hoje qualquer um pode ser sócio da Local Web. Isso é um grande marco para a gente. Voltando um pouco, eu cheguei em 2018, 2020 abri o IPO e a segunda coisa que aconteceu é que eu me tornei um executivo formalmente. Aquela mesma empresa que eu vendi, eu me tornei um executivo focado em inovação dentro da Nexus. Essa marca da empresa que eu vendi se passou a se transformar em Nexus, que existe até os dias de hoje. Migrei para a Wake agora, com um novo desafio, continuando como executivo, olhando para a inovação, que é aquilo que eu mais gosto de fazer.
é a minha verdadeira paixão, tecnologia. E para começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. É uma pergunta simples, porém poderosa. Qual é o significado de sucesso para vocês hoje? Pensem sobre essa pergunta. Reflitam um pouco mais sobre ela, porque é uma pergunta simples, poderosa, com uma resposta complexa. Ela varia de acordo com cada um de nós aqui. Ela varia, inclusive, de acordo com as suas origens. Ela varia de acordo com o seu momento de vida. E eu posso afirmar para vocês que, no meu caso, o meu significado de sucesso mudou com o tempo. O meu significado de sucesso mudou com o tempo porque a minha história de 25 anos de transformação me ensinaram muito. Foram muitos aprendizados. E esses aprendizados que eu vou compartilhar com vocês em 3 episódios bem curtos aqui da minha vida, com alguns dos principais aprendizados que eu tive durante essa transformação. E claro que sempre tem aquele aprendizado preferido, aquele aprendizado que a gente mais gosta de levar conosco para o resto da vida. A minha primeira história, meu primeiro episódio, começa com a gente olhar para uma coisa que todos nós temos, mas nem sempre a gente presta atenção nela. Voz interior. Todos nós olhamos, nós temos a nossa voz interior, mas a gente não olha necessariamente ela com uma atenção plena. E essa voz interior, ela diz muita coisa para nós. O que é certo, o que é errado, o que devemos, o que não devemos fazer. E essa história começa com meu pai. O meu pai foi um empreendedor, um microempreendedor, desde sempre. Aos 18 anos, por exemplo, ele já tinha o seu carro, que era uma grande vitória para aquela época, era o grande sonho de um adolescente ter um carro naquela época. Logo em seguida, ele trocou esse carro por uma barraquinha de feira. Depois, ele trocou por uma gessaria e teve uma marmoraria no final da vida dele. Onde essa história se conecta comigo? Ele me colocava de uma forma graciosa para trabalhar com ele. Imagina um adolescente tendo que acordar cedo para trabalhar com o pai sem entender o porquê. Acorda, moleque, está na hora de trabalhar. E eu ia com ele nos clientes aprender a vender. Eu ia com ele nos fornecedores para aprender a comprar. E eu também ia muito no banco. Naquela época a gente ia muito no banco para pagar a conta. Fazia sentido. Hoje eu não sei nem mais onde é a minha agência, se é que eu criei uma agência. Essa história me ensinou muito. E me ensinou muito, mas apesar de toda aquela admiração que eu tinha por ele, não era a minha paixão. A minha paixão era a tecnologia. E isso ficou muito claro para mim quando eu ganhei meu primeiro computador, em 1996. Faz bastante tempo. Logo depois eu ganhei internet. Internet com acesso discado. Alguém aqui sabe o que é acesso discado? Só para eu entender a idade de vocês. Legal. Logo depois, eu passei a trabalhar num provedor de internet. Provedor de internet que dava acesso discado para as pessoas. E eu era o cara que ficava atrás da linha de telefone, ajudando as pessoas a se conectar à internet. As pessoas não faziam ideia do que significava internet. Elas tinham dificuldade para trabalhar com e-mail, para navegar na internet. Para vocês terem uma ideia, as perguntas eram muito simples. Eu perguntava, qual é o seu e-mail? E a resposta era muito simples. www. Isso acontecia com bastante frequência. Era tudo muito novo para todo mundo. Todos estavam aprendendo a magia da internet, a magia do computador, inclusive eu. Mas eu já sabia que eu era apaixonado por aquele negócio. O que eu aprendi nessa época? O meu grande aprendizado com essa história. Eu aprendi que eu tinha muitos sonhos, eu tinha muito desejo, tinha muita vontade, mas eu não tinha objetivo. Eu não tinha metas, eu não tinha foco. Quando você tem toda essa vontade, mas não tem um objetivo claro, qualquer caminho serve. E eu aprendi muito nessa época, às duras penas, e eu poderia ter crescido muito mais, apesar de ser feliz onde cheguei, poderia ter crescido muito mais se eu tivesse um objetivo muito claro. Esse é o aprendizado dessa primeira história. A segunda história é para contar para vocês como funcionou a minha vida empreendedora, um episódio bem específico. Em 2008, eu iniciei uma empresa com o meu sócio, que foi meu sócio por quase 20 anos. Nos dias de hoje não é um negócio muito simples. A gente se dava muito bem, a gente se complementava e tinha valores muito parecidos. Nós montamos na época uma empresa de data center virtual, que era muito inovador para a época. Alguns de vocês podem estar pensando, poxa, mas já não existia a AWS? A AWS ainda era muito embrionário, poucos utilizavam. E o negócio estava indo muito bem, até 2018, 2012, 2013, quando a AWS, a nuvem pública, passou a ter muita relevância no mercado. E aí você se vê diante daquela crise
prestes a quebrar, você tem que fazer uma escolha, né? E nós sentamos e falamos, cara, a gente precisa redefinir o nosso objetivo. Ali eu já tinha um objetivo. Nosso objetivo precisa ser, a gente tem que aumentar a nossa potencialidade de trabalhar com a nossa infraestrutura própria, porque não é simples. Você, para ter uma infraestrutura própria, você tem que ter muito dinheiro de investimento, dinheiro nesse que a gente não tinha mais como fazer. Ao mesmo tempo, o mercado estava demandando muito serviço, porque todo mundo queria utilizar a nuvem, mas ninguém sabia como. Isso para nós foi um grande aprendizado. A gente optou por agregar para uma empresa chamada Cluster2Go. Nós criamos essa empresa junto com outros sócios. 10 minutos, tá bom. E nós criamos essa empresa com um propósito, ficar mais potente no mercado com uma infraestrutura própria, enquanto fosse possível, e nos transformar numa empresa de serviço para que a gente pudesse ajudar as empresas a prosperarem utilizando nuvem pública. Esse é o nosso objetivo. Tivemos sucesso. Em 2018, nós vendemos essa empresa, que foi toda repaginada e toda transformada, e falando hoje parece que foi simples, mas imagine ter vários sócios, cada um com seus valores, cada um com seus objetivos, não era um negócio simples. Nós conseguimos atingir o objetivo principal. O objetivo principal era a transformação acontecer porque a gente queria fazer uma venda estratégica. E nós conseguimos fazer essa venda estratégica para uma empresa chamada Localweb Corp. O que era a Localweb Corp? Uma empresa igual à nossa, com uma envergadura muito maior do que a nossa. Tinham os mesmos problemas e os mesmos desafios. Eles precisavam se transformar e tinham que fazer uma escolha. Ou eles montavam um serviço dentro de casa, ou eles compravam uma empresa como a nossa para que eles pudessem se transformar. Graças a Deus eles compraram a nossa empresa. Qual foi o meu grande aprendizado aqui nessa história? Você precisa ter muita resiliência. Os percalços vão acontecer. Se você não tiver resiliência, você não alcança o seu sucesso, seja lá qual for o significado de sucesso para você. A segunda coisa é que resiliência tem limite e você precisa se adaptar. Aí existe uma palavrinha, adaptabilidade, que você precisa ter. E se você não tiver um objetivo e não estiver disposto a redefinir o seu objetivo com foco, inclusive redefinir as suas metas, pode ser que você não chegue no seu sucesso e fique preso nele. Então a gente também precisa pensar sobre isso. Objetivos podem ser alterados. É importante ter um. Resiliência, junto com adaptabilidade, junto com objetivos, metas e foco, a gente se torna muito poderoso como profissionais. A minha terceira história, meu terceiro episódio é sobre pessoas. Lembra que eu era um nerd, não gostava muito de pessoas, aprendi a socializar com elas. Quando eu cheguei na Localweb, a Localweb passou a ser uma escola para mim. Eu aprendi muito sobre como lidar com pessoas, aprendi muito sobre indicadores esses, que eu tinha muita vergonha sobre eles. Qual é o EBITDA da sua empresa? Eu não tinha clareza de qual era o EBITDA da minha empresa. O microempreendedor ou o empreendedor, ele sabe de uma coisa muito básica. Quanto dinheiro tem no caixa? E era uma pergunta simples. Você levanta e pergunta, quanto dinheiro tem no caixa? Isso significa estou indo bem ou estou indo mal. Numa empresa grande não é assim que funciona. Então eu aprendi muita coisa. Foram 2 anos de muita dedicação. Praticamente morando em São Paulo durante a semana e voltando para casa nos finais de semana para que eu pudesse ficar muito bom naquilo. E eu descobri um outro desenvolvimento. Existe um tripé. Eu era muito bom empreendedor, eu não tinha dúvida sobre isso, mas eu não era tão bom gestor. E também não era tão bom líder. Gestão é algo que você aprende rápido. Sobre gerenciar indicadores, gerenciar projetos, gerenciar pessoas. Você aprende isso muito rápido. Não estou dizendo que é simples e fácil, mas você aprende rápido. Só que liderança, o buraco é mais embaixo. E liderança, você percebe que não é uma questão de você nascer ou não líder. Você percebe que é uma questão de escolha. Você escolhe ser líder. Quando você escolhe ser líder, você tem que ter muita responsabilidade para desenvolver pessoas de uma forma muito genuína. Você precisa querer doar o seu tempo para as pessoas. E essa doação do tempo faz você aprender muito sobre você. Então a Localweb me ensinou muito sobre isso. O tripézinho importante, e eu não passei os slides, então deixa eu avançar aqui. O tripézinho importante para que você cuide de pessoas. Cuidar de pessoas é a parte fundamental que eu aprendo com essa história. E daí, quando você aprende sobre pessoas, existe uma coisa que acontece. Quanto mais você descobre sobre pessoas, mais você descobre sobre você. Mais você aprende um negócio que é muito importante e que todos nós, com o tempo, vamos desenvolvendo, que é a autoconsciência. Autoconsciência de quem nós somos, autoconsciência de quem queremos ser. Quando você descobre isso, desenvolver pessoas e se tornar um líder se torna mais fácil. Essa liderança
mudou a minha vida. E é o que eu gosto. Hoje eu gosto de pessoas. Eu adoro empresa, adoro tecnologia, mas para mim fica cada vez mais nítido aquela frase que a gente ouve com frequência: tecnologia é meio. Eu nunca pensei assim de verdade, mas eu dizia isso. Tecnologia é meio mesmo, mas o grande aprendizado é: tecnologia é meio e pessoas são o fim, pessoas são o que importam. E para reforçar tudo isso, eu trago para vocês aqui uma história desta moça, essa moça linda. Essa moça é a minha esposa. Tenho 5 minutos, ótimo. Essa moça, estou casado com ela há quase 20 anos e ela passou por uma situação difícil. Quando eu falo ela, nós passamos por uma situação difícil. Ela teve câncer de mama durante 2 vezes agora, de 2020 para cá. E existe uma coisa, todos vocês aqui, não tenho dúvida disso, estão com a agenda cheia. A minha parece um cubo de Legos, assim, todas as cores possíveis e imaginárias para organizar minha agenda, com tudo cheio. Tudo é urgente, tem uma série de urgências. Sabe o que acontece nesse momento? Todas as urgências acabam, elas mudam. E de um jeito ou de outro, principalmente para as mulheres, mas não, os homens também passam por isso, vocês já chegaram próximo desse assunto. Ou muito pessoal, ou uma amiga, ou um amigo, não importa. Todos podem passar por isso. E traz muito aprendizado e reforça a minha mensagem, porque 66 mil mulheres serão acometidas com câncer de mama todos os anos. É muita gente. E sabe o que eu aprendi com ela? A gente aprendeu, inclusive tem um QR Code aqui para quem quiser ter o acesso. Ela criou uma comunidade, chama-se Comunidade Anjo Rosa, e tem um único objetivo: ajudar as mulheres a trilharem esse caminho do câncer de mama de uma forma muito mais fluida, muito mais tranquila, apoiada. Tudo sobre pessoas, lembra? Pessoas são o que importam e reforçam a minha ideia. E para fechar, dia desses eu li uma frase que fez muito sentido para mim, representa tudo isso que eu estou trazendo agora. A felicidade, ela é um negócio incrível. Ela é tão incrível que não importa se é sua ou não. É aquela coisa encantadora. O que eu acredito é que você deve focar na felicidade das pessoas. Porque se você focar na felicidade das pessoas, você vai encontrar a sua. Eu também acredito que você vai encontrar aquilo que realmente importa para você. E é isso. Diego, que maravilha, Diego, que maravilha. E que bom que você começou a gostar das pessoas e veio aqui falar com a gente, viu? Que maravilha, que encontro rico. Adoro pessoas, adoro estar com pessoas, ouvir história de pessoas. E a gente fica feliz demais com isso. Vamos abrir para algumas perguntinhas. Alguém tem alguma pergunta por aqui? Alguma pergunta? Vai lá, Se você pessoal, aí de casa tiver alguma pergunta, quiser fazer nos comentários também. Tem o tempo ainda para perguntas? Temos um tempinho. Aqui, Tá bom. fala seu nome e sua pergunta, por favor. Ixi, espera aí que eu não estou ouvindo mais. Oi. Calma aí. Deixa eu ver. Pronto, ligou de novo? Oi. Agora sim. Oi. Bom, meu nome é André. Eu gostaria de uma dica, por exemplo, para alguém que quer virar um head de inovação. O que ele tem que fazer para virar um head de inovação? Eu acho que a principal dica é você se autoconhecer, primeira coisa. Para você encontrar o seu lugar no mundo, você tem que saber se você quer aquilo de verdade e estar aberto para as novas possibilidades, porque inovação é um negócio meio amplo, certo? Serve para qualquer coisa. Inovação disruptiva, uma inovação mais simples, mas a grande questão é que as inovações acontecem quando a gente derruba as nossas crenças, são crenças limitantes. Então, eu acho que a principal característica que alguém precisa ter para se tornar um head de inovação é estar aberto a derrubar as suas crenças todos os dias. Ou seja, é autoconsciência todo dia, e é o que eu mais faço. Não existe certo e errado. Existe você entender o ponto de vista do outro, o seu ponto de vista e transformar, usando a tecnologia, a vida das pessoas. Então, ter um objetivo claro do que você espera é importante também para que você se torne um bom head de inovação. Ou trabalhe com inovação de uma maneira mais ampla. Azul, temos mais alguma pergunta? Alguma pergunta? Eu queria te perguntar uma coisa, aproveitar esse gancho aqui, que é esse processo de autoconhecimento, assim, como é que foi para você? Ou o que você indicaria às pessoas que estão começando, que têm um sonho, mas que não se conhecem tanto, ou então tem uma certa dificuldade? Como dar o primeiro passo, né? Que às vezes a gente sempre fala assim, o autoconhecimento. Mas que autoconhecimento? Como é que a gente torna isso um pouco mais palpável? É um yoga? É o quê? Como é que foi para você? Cada um escolhe o que quiser nesse sentido, né? Mas para mim, como foi?
quando você passa a ouvir a vozinha interior com atenção. Isso faz com que você comece a se entender. Cada um tem a sua religião, cada um tem suas crenças. A minha é que existe uma vida inteligente, uma vida pedagógica. Tudo que a gente está fazendo aqui agora, inclusive aqui agora, eu estou aprendendo com vocês. Não é fácil estar aqui agora. E a gente está aprendendo muito contigo, Não é viu? fácil. Estou aqui me esforçando bastante para apresentar para vocês essa história. Se você estiver aberto a aprender na vida, você tem grandes chances de você conseguir se autoconhecer. Se você se autoconhecer, essa é a chave para que você chegue em qualquer lugar. Então, para mim, para minha esposa, por exemplo, o que ajudou muito foi o estoicismo. Quando ela foi acometida com câncer de mama, você começa a buscar onde você mais tem afinidades. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa que acredita em alguma coisa mais forte, muito mais ampla. O estoicismo me ajudou bastante. Não é uma recomendação, mas foi o que me ajudou. São caminhos, né? São caminhos, e os caminhos variam de acordo com aquilo que você é. Por isso que é importante esse autoconhecimento, para que você saiba quem você é e quem você quer ser. E aí você escolhe o melhor caminho. Eu vou sair da aula de yoga agora, tô brincando. Alguém que tem mais alguma pergunta? Aqui na frente. Fala seu nome, por favor. Renata, minha pergunta, você falou sobre essa questão que você era nerd, né, no sentido aí de talvez mais retraído, mais voltado para o computador, para a tecnologia, e hoje você se abriu para gostar das pessoas, e os empreendedores, às vezes, eles precisam dessa competência, né, para ele poder fazer um pitch, apresentar seu negócio, apresentar a sua ideia. Você fez algum movimento além do autoconhecimento de algum curso de teatro? Tem alguma dica aí para o pessoal que quer colocar mais para fora aí essa veia empreendedora, de se comunicar, de você vir aqui fazer essa palestra maravilhosa para a gente? O que você teria de dicas aí para o pessoal? A dica, aí voltando naquela história 2, que para mim é um grande aprendizado, você tem que tomar risco. Você tem que tomar risco para você conseguir crescer, progredir na vida. Então, de alguma forma, eu estou aqui tomando risco. Tive coragem, me preparei para estar aqui, é claro, mas você tem que ter coragem, você tem que assumir risco. A Beth está aqui para não me deixar mentir. Você precisa assumir o seu protagonismo e não se comparar com os outros. Não tem a ver com comparação de você com outras pessoas, tem a ver com a comparação de você com você mesmo. Quando você tem essa clareza e você sabe encontrar o seu lugar no mundo, você passa a assumir, com coragem, assumir os riscos que te levem àquilo que você deseja. Por exemplo, se eu pudesse voltar no tempo, eu sei que eu não posso, não tenho nenhum trauma do meu passado, eu adoro o meu passado, mas se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria? Eu teria invertido a ordem dos aprendizados. Eu teria trazido primeiro a autoconsciência lá em 1996, que é algo que as nossas escolas não ensinam pra gente hoje. Você tem que buscar esse tipo de conhecimento. Meus pais também não tinham, coitados, eles fizeram o que podiam com os recursos que tinham. Eu teria voltado naquele tempo autoconsciência. Autoconsciência me puxaria para pessoas naturalmente, que me puxaria para objetivo, metas e também com foco, e me puxaria também para ter resiliência e adaptabilidade. Eu só faria isso. E é justamente com toda essa troca entre as pessoas que o Senac, mais uma vez, convida vocês a conhecerem as pessoas que estão do seu lado, conhecerem as nossas startups que estão aqui na frente, conhecerem todas as pessoas que estão rolando nesse evento. É um evento incrível, de muita troca. Ainda dá tempo, são 1h30, ainda dá muito tempo, ainda dá para aproveitar demais.